Esse é o erro que quase todo iniciante começa quando começa a procurar imóveis de leilão. E você talvez já tenha passado por isso, e eu quero te dar um alerta, porque isso é muito, muito importante. Eu já vi gente perder muito dinheiro por conta desse detalhe. Vamos lá. Você já deve ter folhado, ou navegado, né, melhor dizendo a expressão, por alguns sites por aí que agregam leilões de imóveis. E aí, você chegou e percebeu que determinados imóveis estavam barato demais. Mas tipo assim, muito barato mesmo. Imóveis que valiam, sei lá, vou chutar um exemplo aqui, tá? Imóvel que valia 400 mil reais, sendo vendido por 100, por 120 mil reais. Aí você fala, uau, que baita de oportunidade, um baita de um desconto. E aí você olha os detalhes básicos, às vezes de forma bem superficial, e fala, pô, esse imóvel vale até mais. Perfeito. E aí tem um detalhe que é um erro que muita gente comete. Elas não entendem a diferença entre leilão de bem e leilão de direitos. Parece a mesma coisa. No site muitas vezes está praticamente igual, mas é uma diferença considerável. Vamos explicar para você então qual que é a diferença entre os dois. O que é leilão de bem e o que é leilão de direitos? Leilão de bem é efetivamente a propriedade do imóvel. Então, você pode vender, você pode alugar, você pode morar, você pode fazer o que você quiser. Se for uma casa, você pode destruir e construir outra no lugar, não tem problema. Você faz o que você quiser. Mas se for um direito, você pode receber o direito que aquele bem traz para você, mas não pode fazer o que você quiser. Vamos dar um exemplo mais claro para você. Quando você compra um imóvel, vamos pensar num apartamento, tá? Você comprou um apartamento financiado. E aí, você está lá pagando o financiamento. No contrato que você assina, que é regido por uma lei, ele basicamente te diz assim, ó, o banco é o proprietário do imóvel, ele que é o dono real do imóvel, e você tem o direito de usar aquele imóvel até a quitação. Certo? Então, por exemplo, você pode morar dentro do imóvel, nesse caso você pode até alugar esse imóvel se você quiser, mas se você deixar de pagar as parcelas, o imóvel será leiloado, porque o imóvel é do banco. Até a quitação, o imóvel é do banco. Esse é um exemplo. Nesse caso, você tem o direito do imóvel, a propriedade do banco. E aí, o que acontece? Quando você deixa de pagar as prestações do financiamento, por exemplo, pensa que você financiou pela Caixa, você deixou de pagar as parcelas do financiamento, o que vai acontecer é que o banco vai leiloar a propriedade, porque a propriedade é dele. Ele vai leiloar esse imóvel. E aí, quem comprar, depois vai chegar, vai desocupar você, vai vender o imóvel, alugar, enfim, fazer o que for. Agora, vamos pensar que você não atrasou o pagamento do financiamento. Então, com o banco está tudo ok. Você continua tendo o direito de usar aquele imóvel. Porém, você parou de pagar o condomínio. E em determinado momento, o condomínio entra com processo contra você e em determinado momento penhoram o imóvel, aí o juiz chega e fala, pô, o João, ele tem um imóvel aqui. A propriedade não é dele, mas ele já tem um direito sobre esse imóvel. Pô, olha só, o imóvel valia R$1 milhão, ele já pagou 500 mil. Cara, esse 500 mil que ele já pagou, esse direito que ele tem algum poder econômico, vamos dizer assim, que tem algum valor, se for vender por aí. Então vamos leiloar? Isso, meus amigos, que eu acabei de dizer para vocês é um leilão de direitos. Meu Deus, mas qual que é a real diferença disso? A real diferença é que você não pode fazer o que você quiser com o imóvel ou você passa a ter custos específicos com aquele imóvel. Esse exemplo que eu acabei de citar para você se chama leilão de direitos fiduciários, ou seja, é um leilão de direitos que você compra o direito de utilizar o imóvel. Porém, você também adquire o direito de pagar a prestação que você tem que pagar com o banco. Então, vamos supor nesse exemplo, você comprou um imóvel que vale 1 milhão por 500 mil no leilão, aí você fala, nossa, que bonito, né? Metade do preço. Só que daí você vai descobrir que tem uma dívida com o próprio banco.
de mais 500 mil. E você vai ter que arcar com essa dívida. É sua responsabilidade, porque você está adquirindo o direito. E o direito vem também o direito de pagar a parcela. Mas não é só de alienação fiduciária que tem esses leilões de direitos. Tem também casos em que você pode... Pensa assim, ó, eu passo o imóvel que eu tenho para minha filha. Só que a gente coloca uma cláusula lá de usufruto. Então eu vou utilizar esse imóvel até eu morrer. Em algum momento minha filha para de pagar condomínio e simplesmente, em algum momento, decidem leiloar esse imóvel com o objetivo de quitar esse condomínio. Estará sendo leiloado o direito daquele imóvel, né? Ou melhor, é um leilão de direito, vai estar leiloado ali o direito daquele imóvel, mas eu posso usar aquele imóvel até o final da vida. Então, a pessoa que comprar ou vai ter que fazer um acordo comigo para que eu saia do imóvel, ou ela não tem o que fazer, ela nunca pode me tirar dali. Um exemplo exagerado disso. Então, o que você tem que tomar muito cuidado? Toda vez que você for entrar no leilão, existe uma coisa chamada descrição no edital. É extremamente importante que você leia a descrição. Se começar assim, ó, com direitos de área ideal, fração ideal, significa que você está ou arrematando um leilão de direito, o direito de alguma propriedade, ou você está arrematando uma parte de uma propriedade. Tomem muito cuidado com isso. No edital está descrito o que está sendo leiloado. A descrição não está lá por acaso. É importante que você leia. Já vi diversos casos em que a pessoa arremata um imóvel desse tipo, um leilão de direitos, achando que está fazendo um excelente negócio, só que daí ela descobre que ela vai ter que arcar com mais 200 mil, 300 mil reais de financiamento. Não estou dizendo para você que nunca vale a pena. Não estou dizendo isso. Existem algumas oportunidades que é possível sim você ganhar dinheiro com isso. Só que é importante você saber o que você está entrando para você não pegar qualquer coisa. Para você não ter uma surpresa de última hora. Então, uma outra diferenciação que é importante você saber. Todos os leilões de banco, chamado extrajudicial, não tem o perigo disso acontecer. Não existe esse perigo de ser um leilão de direitos, tá? Então, se você entrar no site da Caixa, lá no leilão da Caixa, leilão do Santander, Bradesco, Itaú e afins, são leilões extrajudiciais. Não existe essa possibilidade de ser um leilão de direitos. Mas, se for um leilão judicial, ele pode ser um leilão de direitos. E aí você tem que ver na descrição para saber exatamente o que está sendo leiloado, para saber o que exatamente você está arrematando. Toma muito cuidado com isso. Isso são detalhes, mas que fazem a diferença. Agora, Edu, você falou que nem sempre é uma coisa ruim. Quando é uma oportunidade? Cara, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Inclusive, se você quiser fazer parte do hall dos meus alunos, cara, no link aqui embaixo na descrição vai ter a jornada do arrematante. Como arrematar um imóvel de leilão da Caixa em 3 horas. 3 horas de controle. Tem muito mais do que 3 horas, mas o básico que eu preciso que você me dê atenção são de 3 horas. O preço é menos de R$1 por dia, velho. É ridículo o preço para a quantidade de informação e lucro que você passa a ter. Eu estou falando de um imóvel popular, você ter lucro de 30 mil a 40 mil reais em menos de 12 meses, investindo 5 mil reais. Então, vale muito a pena. O link está na descrição. Mas eu falo muito para os meus alunos sobre você precisa saber bem analisar situações. Em alguns casos de leilão de direitos, é possível você enviar uma proposta condicional. A proposta condicional, como o próprio nome já diz, ela é uma condição. Você está basicamente falando para o juiz o seguinte: olha só, eu aceito arrematar esse imóvel se, pelo preço tal, se for dada a quitação do financiamento. Um exemplo. Se for aceito entre as partes isso, e quando eu digo entre as partes, quem está devendo, ou melhor, quem é o credor e o banco, vida que segue. Se ele não aceitar, não aceitamos. Aí você não arrematou o imóvel. É possível fazer essas propostas condicionais em caso de leilão judicial. E aí você não sofre um risco de dar uma proposta e não aceitar. Só que por que isso são situações específicas? Você precisa analisar cada caso,
a proposta condicional ela só pode ser feita se ninguém der lance no imóvel. Então, coisas desse tipo acontecem. É um caminho um pouco mais longo. Então, é possível você ter lucro com leilão de direitos? É. Mas não é qualquer imóvel. Não é simplesmente pelo preço. Fique bem atento com isso e não erre nesse detalhe. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aquele abraço e valeu!